Ok, pessoal, nós estamos aqui no estudo de escatologia e nós estamos tratando desses temas que você pode ver aí na tela: a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, milênio, juízo final, novo céu e a nova terra. Todos esses assuntos estão no nosso canal, você pode conferir depois cada um deles, tá ok? Temos uma playlist lá onde fala sobre a escatologia. E a escatologia, nós já estamos vendo que se refere à doutrina da consumação dos tempos e da história. E hoje nós vamos estar estudando sobre o surgimento do anticristo e queremos abordar esses tópicos aqui sobre ele. Quem ele é? Como identificar? O que ele fará? Como ele vai controlar as pessoas? Será que nós podemos de fato saber quem ele é e quando ele estiver atuando? Sim, a Bíblia diz que sim. Ele surgirá logo após o arrebatamento. A profecia garante que o anticristo ele vai surgir e, como João falou lá, a última hora, nós estamos de fato nessa última hora, nos últimos minutos dessa hora final em que ele vai ter que se apresentar à humanidade e depois disso virá o juízo. Mas até lá então nós temos esse contexto em que nós estamos aguardando o aparecimento do anticristo. E lá em Apocalipse 6, versículo 2, nós temos o primeiro selo que foi aberto, então surge esse cavaleiro, num cavalo branco, ele está com um arco na mão. As pessoas acham uns que é Cristo e outros acham que de fato se refere ao anticristo. Eu prefiro entender que se refere ao anticristo. Por quê? Porque nós temos base bíblica para isso. Então a pergunta que nós precisamos responder é: quem é de fato esse cavaleiro? Cristo ou o anticristo? Nós vamos fazer um comparativo entre o que está no capítulo 19 e desse capítulo 6. Nós vamos fazer um contraste entre eles, nós vamos perceber que esse primeiro aí não se refere a Cristo, mas ao anticristo. Veja só, no capítulo 6, esse que é apresentado fala apenas de um cavalo branco, mas no capítulo 19, que aí ninguém tem dúvida de quem de fato é, esse aí é Cristo, fala de muitos cavalos brancos vindo com ele. Agora, capítulo 6, o primeiro é visto logo no início da tribulação, o segundo só no final da grande tribulação. O primeiro cavaleiro é anônimo, mas no capítulo 19, o segundo tem 4 nomes: fiel, verdadeira, palavra de Deus, o nome misterioso. O primeiro recebeu uma coroa, do capítulo 19, o segundo trará consigo muitos diademas. Agora, capítulo 6, novamente, o primeiro é visto sozinho, do capítulo 19, o segundo é visto com um exército. Agora, capítulo 6, novamente, o primeiro tem um arco na mão, porém, no capítulo 19, o segundo tem uma espada na boca. Esses dois não são as mesmas personagens, então, do primeiro, no capítulo 6, é de fato o anticristo, do capítulo 19, é Cristo Jesus, disso ninguém tem absolutamente nenhuma dúvida. O nome anticristo significa contra Cristo ou no lugar de Cristo, e isso tem muito a nos ensinar. Só essa terminologia já vai nos dizer quem de fato ele é. Primeiramente, ele vai se apresentar como o Cristo, aquele que veio para restaurar toda a sociedade. Ele veio para colocar ordem nesse caos. Guerras, rumor de guerras, fome espalhada por todo canto. Então, de alguma maneira, ele vai colocar paz de maneira geral. Então, ele, a princípio, vai ser como o Cristo, o Messias. Mas, posteriormente, vão conhecer a face obscura, a face negra desse ditador mundial, desse líder que, ao invés de ser salvador, ele será, de fato, aquele que vai destruir com a humanidade. Agora, em Tessalonicenses 2,4 está escrito: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, veja a face sombria dele, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ou seja, nós temos um vídeo no canal onde nós falamos sobre a construção do terceiro templo como sendo o último sinal de fato e de verdade do início da grande tribulação e do reinado do anticristo. E aqui Paulo vai dizer que nesse momento ele é configurado como aquele que é contra Cristo. Inicialmente ele se fará como o Cristo, enganará muitas pessoas. E agora ele se revela como o falso Cristo, o falso Messias. E Paulo diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ele vai requerer para si mesmo
a adoração. Ele vai se colocar no templo de Jerusalém. Esse templo terá sido construído logo quando ele se revelar ao mundo, fará uma aliança com Israel. Segundo essa profecia, ele vai entrar e vai profanar esse lugar sagrado, requerendo para si a adoração, e aqueles que não o adorarem serão duramente perseguidos. Em 1 João 2,22 está escrito: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 8, olha o que o apóstolo Paulo diz: pois já o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora, e então será revelado esse iníquo. E agora vocês sabem que eu detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Então o apóstolo Paulo está dizendo que existe uma força capaz de barrar o surgimento do anticristo. Ele só vai se revelar quando essa força será tirada definitivamente aqui da terra. E muitos intérpretes acreditam que se refere à igreja, porque a igreja é habitada pelo Espírito Santo. Então nós somos luz do mundo, e quando a luz está brilhando, as trevas se dissipam. Nós somos o sal da terra, então o sal é que dá sabor, é que preserva. E quando a igreja for tirada, quando a noiva de Cristo for retirada, o anticristo terá toda a liberdade de se apresentar ao mundo como esse líder político mundial. Vamos estudar agora as características dele, ficará mais fácil das pessoas o identificarem. Primeiro, ele será um enganador e mentiroso. Um mestre do engano usará falsos sinais e milagres para enganar as massas. Em Tessalonicenses, Paulo diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Veja, ele vai fazer muitos sinais e prodígios, por isso ele vai enganar uma multidão. Ele vai ter um poder sobre-humano, porque é segundo a eficácia de Satanás, e por isso mesmo ele será um líder sedutor, a ponto de arrastar milhões após si. Então ele vai ser esse líder que vai ser diferenciado, não houve na face da terra nenhum líder parecido com ele até então. Ele será uma figura de poder político. Será um líder político poderoso que unirá nações e estabelecerá um reino de domínio global. Em Daniel capítulo 7 está escrito: o quarto animal será o quarto reino da terra, que será diferente de todos os reinos, e consumirá toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços, e os 10 chifres, que são 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Essa é a profecia de Daniel, aquela imagem da estátua que ele viu sobre todos os reinos da terra, e o último será realmente esse reino que é liderado pelo anticristo, conforme está descrito aí. Mas ele será também um profanador e perseguidor dos fiéis. Perseguirá os seguidores de Cristo e profanará lugares sagrados. Apocalipse 13 diz isso. E foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ele vai se colocar como o próprio Deus, requerendo a adoração incondicional de todos que habitarem nessa terra. E aqueles que se negarem serão duramente perseguidos e pagarão com a própria vida. Obra de Satanás. Ele será uma obra-prima de Satanás. O anticristo atuará sob o poder e a autoridade de Satanás. Paulo diz em Tessalonicenses: cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Terá uma aparência de piedade e engano. Se apresentará como um Messias ou Salvador, usando uma aparência de bondade para enganar as pessoas. Paulo diz em Coríntios: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros se transformarem também em ministro de justiça. Será um enganador, será um farsante, será um embuste, mas muito bem elaborado, de tal maneira que muitos se deixarão seduzir através do seu poder, através da sua imagem carismática, através da sua influência em todas as áreas da sociedade, da cultura, da música, do entretenimento em geral. Ele será aquele que vai dominar todas as redes sociais, a internet vai estar completamente na mão dele. Ele vai ser aquele que vai ter domínio sobre agronegócio, vai ter domínio sobre a segurança, ele vai colocar ordem nesse caos que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. E ele vai promover uma falsa paz. Está escrito em Tessalonicenses: quando disserem paz e segurança, a destruição virá
de repente sobre eles. Sabe o que é interessante? Que nós estamos tratando em um outro vídeo sobre a questão da Agenda 2030. E na Agenda 2030 vai dizer que para o ano 2030 a paz será estabelecida, a fome será extinguida, nós vamos ter uma distribuição de renda justa, as pessoas vão estar recebendo uma renda básica universal do governo, porque vai haver muito desemprego através da crescente atuação da inteligência artificial, dos robôs, das máquinas que estarão finalmente assumindo o controle de todas as atividades humanas. E esse excedente, esse contingente de trabalhadores que estarão na rua, receberão então do governo um salário mensal para que eles possam viverem tranquilamente, porém, eles terão que aceitar a marca da besta para poderem sobreviver. E também fará uma aliança com Israel. Daniel 9:27 diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ou seja, quando ele surgir no cenário político mundial, ele vai conseguir colocar a paz entre Israel e todos aqueles que são inimigos de Israel ali em seu entorno. Lembra que no monte do templo tem ali o Domo da Rocha, tem a mesquita de Al-Aqsa, aquele território ali nós chamamos de um barril de pólvora que a qualquer momento pode explodir. É disputado diariamente, palma a palma, aquele território sagrado ali pelos muçulmanos e também pelos judeus. Só que há uma profecia que o terceiro templo será construído exatamente naquele local do Domo da Rocha. E o anticristo, com a sua habilidade, com o seu poder, com seus sinais e milagres, que vai enganar todos, fará essa aliança então com Israel, permitindo que Israel assuma aquela região, o Domo da Rocha será demolido e o terceiro templo será construído exatamente ali naquele local. Só que quando chegar no meio da semana, 3 anos e meio desse acordo, o anticristo ele vai entrar nesse templo e ele vai profanar esse templo, ele vai se fazer como o próprio Deus e vai exigir que a adoração e o sacrifício sejam feitos agora para ele. Israel acorda, vai ser grandemente perseguida, porque Israel vai entender que está se tratando do embuste de um falso Cristo e eles rejeitarão então esse Cristo porque eles só adoram unicamente a Deus. Serão duramente perseguidos e aí vai começar a grande tribulação definitivamente chamada. Ok, nós vamos ver então que ele vai controlar uma multidão através do seu número, o 666, agora é assunto para a próxima aula. Que Deus continue te abençoando e nos vemos na próxima aula.